Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Agora, nos nossos boletins, o destaque, é para o setor sucroenergético, principalmente com foco nas questões macroeconômicas, com foco no petróleo, diante, desse conflito em que se estabelece entre a Rússia e a Ucrânia, informação desta quinta-feira. E para a gente traçar todo o cenário relacionado a tudo isso, e o impacto tanto para o mercado de açúcar quanto para o etanol e também o impacto para os produtores rurais, os produtores de cana-de-açúcar aqui no Brasil, porque a gente pode, é claro, ter impactos nos fertilizantes diante de toda essa tensão entre os países. A gente conversa neste momento com o Haroldo Torres, que é gestor do PSEG, e a gente atualiza então todas essas informações neste momento. Haroldo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas, viu? Eu que agradeço, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Prazer é nosso, Haroldo. Bom, na madrugada, de quinta-feira, tivemos a informação de que, de fato, iniciou-se um conflito, entre a Rússia e a Ucrânia, Tropas russas adentraram aí parte da Ucrânia, inclusive com bombardeios, informações que foram chegando aí a todo momento. E diante desse cenário, é claro que o mercado futuro reagiu muito fortemente, O petróleo que opera no pregão noturno disparou, Durante a quinta-feira chegou a testar aí o patamar de $100 o barril, tanto no Brent quanto no WTI. Chegou até acima desse patamar. Apesar de algumas correções, mas é um importante patamar que foi conquistado, é claro, com preocupações na oferta do óleo diante de toda essa tensão. O mercado do petróleo que tinha um fundamento já altista em relação à oferta, mas é claro que todo esse cenário ampliou isso, e fez com que o óleo disparasse. Queria que você resumisse para a gente um pouquinho esse cenário, Haroldo, porque depois a gente pode falar um pouco mais sobre o impacto do petróleo tanto no açúcar quanto no etanol. Perfeito. Você fez um resumo claro do que acontece em cenários onde o mercado se depara com um risco bastante elevado, e esse risco bastante elevado se reflete numa volatilidade dos ativos. Do nosso lado, pensando para o produtor rural, eu quero aqui fazer alguns destaques. Primeiro, nós precisamos lembrar que a Rússia é atualmente um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Para ser mais específico, hoje a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Tem uma capacidade de produção de mais de 10 milhões de barris por dia. Em função disso, do seu peso no mercado internacional enquanto produtor de petróleo, que nós vimos o mercado financeiro, especificamente as cotações do Brent e do WTI, oscilarem e terem essa volatilidade tão forte, inclusive ultrapassando a barreira dos $100 o barril, no momento em que foi anunciado e que se concretizou essa invasão da Ucrânia pela Rússia. Dessa forma, nós precisamos entender um cenário de médio e longo prazo. O primeiro cenário é o seguinte: efetivamente, se nós tivermos as sanções contra os bancos, as empresas e os empresários russos tiverem aí que paralisar a produção e até mesmo a exportação de commodities, ou seja, se essas sanções ao setor energético na Rússia afetarem efetivamente o suprimento global de energia ou de petróleo, o que implicará numa redução das exportações russas, o que nós vamos ver então é que os eventos desencadeados por essa guerra vão levar de fato a preços de commodities, em especial do petróleo, mais elevados daqui para frente. Mas é importante enfatizar isso se as sanções efetivamente levarem a uma redução das exportações, uma redução da oferta russa de petróleo. Afinal, os países da OPEP não conseguem produzir de forma rápida o suficiente para compensar essa redução vinda da Rússia.
Então, este é um cenário que eu quero colocar para vocês. Portanto, se a Petrobras continuar adotando o que nós chamamos de política de paridade de importação, basicamente olhando para dois ativos, petróleo e taxa de câmbio, se ela continuar utilizando essas duas variáveis para determinar o preço dos combustíveis no mercado doméstico, o que nós vamos perceber é que isso implicará num aumento do preço da gasolina e do diesel no mercado doméstico. Basicamente, nós vamos lembrar que, por exemplo, a Petrobras já tem alguns dias sem aumentar o preço dos derivados nas refinarias, e com esses choques que estamos tendo no mercado internacional, isso certamente levará com que a Petrobras faça novos repasses, implicando em aumento de preços para o diesel e para a gasolina. E aí é que vem justamente aquela sua segunda pergunta, dizendo qual o impacto para o setor sucroenergético. Primeiro ponto que eu colocaria é, então vamos imaginar um cenário, uma situação de que a Petrobras continuará a praticar a sua política de paridade de preços de importação, repassando para o mercado doméstico as variações do preço do petróleo e da taxa de câmbio. Se isso continuar, nós teremos uma elevação do diesel e da gasolina. Por um lado, se a gasolina se eleva, o que acontece? Ou seja, à medida que eu tenho uma alta no petróleo, eu tenho do outro lado o etanol ganhando competitividade, uma vez que a gasolina tem essa elevação. Dessa forma, eu acabo motivando as usinas brasileiras a produzirem mais etanol em detrimento da produção do açúcar. É por isso que alguns analistas já começam a ver um cenário, o mercado, inclusive, já começa a sinalizar um cenário, uma tendência de um desvio para desvio de mais cana para a produção de etanol no Brasil, principalmente pela alta da gasolina, que está vindo via petróleo. Isso reforço, se a Petrobras não resistir a esse repasse e mantiver a sua política atual. Ou seja, esse cenário, ele reforça aquele cenário, inclusive que aqui no Notícias Agrícolas eu já estive há um tempo atrás comentando que nesta safra o etanol pode ganhar competitividade e ele pode abrir uma margem em termos de rentabilidade maior do que o açúcar para as usinas. Portanto, se esse cenário se configura, no mercado interno, o etanol hidratado pode ficar mais forte em preço pela demanda desviada da gasolina. Então, este é o cenário que pode se desenhar. Do outro lado, eu gostaria apenas de enfatizar, isso vai depender fortemente, inclusive, daquilo que vier a caminhar das políticas que a Petrobras vai adotar ou até mesmo da PEC dos precatórios. Mas, apesar disso, nós também vimos o preço do açúcar oscilando e refletindo esse potencial movimento. Por quê? Justamente nessa potencial expectativa de que as usinas brasileiras comecem a alocar uma parcela maior da produção para o etanol. Perfeito, Haroldo. Mais um ingrediente, então, aí a gente pode dizer na decisão sobre o mix das usinas, né? Na nossa última entrevista a gente falou bastante sobre isso, sobre como que estava esse cenário. Então, esse conflito entre Rússia e Ucrânia é mais um ingrediente aí a ser considerado, né, na decisão das usinas do centro-sul do país, principalmente para a definição da safra 2022-23, né? Perfeito. Bom, Haroldo, queria falar também um outro assunto relacionado, é claro, ao petróleo e também a toda essa instabilidade gerada no conflito entre Rússia e Ucrânia, que é a questão dos fertilizantes, né? Porque a Rússia é um importante produtor, inclusive, né? A gente teve comitiva do Brasil visitando unidades por lá, né? A gente que vem enfrentando ao longo do ano de 2021 e também nesse ano de 2022 impacto, né? Inclusive na oferta desses produtos importantes para a agricultura brasileira. A gente que é muito dependente, né, da importação desses produtos. Então, eu queria que você traçasse para a gente como é que fica esse cenário também diante de um retrospecto já bastante preocupante, né, em relação à falta de alguns produtos e também os altos preços pagos pelos produtores. Quando nós olhamos, para mim,
hoje este é o ponto mais importante da discussão. Porque quando nós tivemos efetivamente a notícia da invasão russa à Ucrânia, isso paralisou praticamente o mercado de fertilizantes no Brasil. E nós precisamos entender o contexto. A Rússia hoje é um dos maiores fornecedores globais de nitrogenados, de potássicos e de fosfatados, os famosos nutrientes da nossa sigla NPK. E nós precisamos também lembrar que a Rússia hoje ela lidera as exportações globais dos nutrientes derivados do nitrogênio. Ela é o segundo maior em derivados do potássio e o terceiro no caso dos fosfatados. É inclusive esse motivo, que como você bem colocou, que levou o presidente Bolsonaro a visitar a Rússia na semana passada, numa tentativa de garantir o abastecimento. Portanto, o que nós vamos ver é o seguinte: enquanto esta crise durar, enquanto eu tiver este fenômeno acontecendo, isso vai continuar trazendo volatilidade e vai apoiar preços bastante elevados para fertilizantes. E esse é o ponto que eu gostaria de focar. Nós provavelmente estaremos preocupados e vamos ter problemas, em especial na disponibilidade de fertilizantes ou de herbicidas à base de nitrogênio. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a crise pode impactar a capacidade do Brasil de importar fertilizantes e insumos agrícolas, né, que estão no topo da lista de produtos importados da Rússia. E, consequentemente, isso pode vir a prejudicar o nosso agronegócio. Nós precisamos lembrar também que os adubos, né, ou seja, os fertilizantes químicos, eles hoje são o principal item da nossa pauta de importação brasileira com os russos. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, em 2021, 62% do que nós importamos da Rússia foi adubo e fertilizante químico. Então, quando eu tiro essa análise, ou seja, dentro do que eu estou colocando aqui, um outro número que fortalece essa discussão é a Rússia forneceu para o Brasil praticamente 1/4 de todos os adubos ou fertilizantes químicos que nós importamos no ano passado. Então veja que eu retomo aquela minha primeira colocação da pergunta anterior. Se os bloqueios econômicos, se as sanções foram efetivas e restringirem a oferta de produtos, consequentemente a importação desses fertilizantes químicos, desses adubos para o Brasil, vai ser muito mais difícil. Ou seja, com isso, com as sanções, né, ou até mesmo a perda de capacidade de exportação russa, os fertilizantes vão se tornar mais caros e, consequentemente, cai a rentabilidade do produtor brasileiro, afetando justamente a nossa capacidade de continuar a ampliar a oferta de produtos agrícolas nos próximos anos. O que eu diria, para finalizar esse ponto, é que os fertilizantes já estão num nível bem elevado. Só que certamente eles vão aumentar ainda mais. E o Brasil importa 80% dos fertilizantes utilizados nas nossas plantações. Então a gente vai ter um cenário que se desenha, que eu diria, de talvez restrição de fertilizantes e preços bastante elevados. Esse é o ponto de preocupação. Mas para a próxima safra, para a safra já iniciada, a grande parte dos fertilizantes já estão travados e já estão adquiridos pelos produtores brasileiros. Mas nós corremos um sério risco de ter preços muito mais elevados para as próximas safras em termos de fertilizantes e até mesmo redução da disponibilidade desse produto, uma vez e em função do peso da Rússia neste mercado. Aí o produtor rural terá que buscar oportunidades para se desviar deste impacto, pensando aí numa adubação orgânica, pensando numa adubação biológica ou até mesmo de uma adubação verde. Portanto, sinal de que nós vamos ter que acender uma luz para buscar alternativas em vista principalmente dessa elevação substancial dos fertilizantes daqui para frente. Com certeza. Bom, Haroldo, como você mencionou, né? Já temos algumas sanções anunciadas. Me parece que esse cenário ainda não é um cenário que de alguma forma, né,
impediria a Rússia de fazer as suas exportações ou que teria um impacto mais representativo. Mas o cenário de tensão ainda está posto, né? E a gente deve monitorar tudo isso, porque, de alguma forma, tendo uma sanção mais severa, né? No caso da Rússia, a gente pode ver os produtores não só de cana-de-açúcar, mas de outros produtos da agropecuária brasileira, tendo um sobressalto ainda maior nos custos de produção que a gente já tem visto, né? Exatamente. E esse é um ponto importante. Vamos imaginar aqui o seguinte cenário, como você mencionou. Imaginemos que o conflito possa se estabilizar nas próximas semanas. Isso pode fazer com que o preço volte para um cenário de normalidade, vamos imaginar aqui pré-invasão da Ucrânia. Não que isso signifique necessariamente uma situação tranquila, portanto, ainda vamos nos deparar com essa volatilidade, com esse cenário de risco, e toda vez que nós temos esse cenário de risco também de volatilidade, os investidores fogem para ativos mais seguros, como o dólar. Por isso que nós também vamos observar uma pequena desvalorização do real. Se o real estava arrefecendo, chegamos lá na casa dos R$ 5, ele começa a se desvalorizar novamente em função deste cenário, o que pressiona novamente aquele cenário de custos mais elevados de fertilizantes. Então, veja, 2 itens serão desafiadores sobre a ótica de custo para nós daqui para frente, em especial nas próximas safras: diesel e fertilizantes. Os produtores rurais brasileiros vão ter que procurar estratégias, formas de mitigar esses aumentos de custos. Afinal, diesel impacta diretamente as nossas operações mecanizadas e fertilizantes, os nossos tratos culturais, o nosso plantio e, consequentemente, a nossa produtividade. Certamente, do ponto de vista de custo, estes serão os 2 itens mais importantes e relevantes no ano de 2022 para a atenção do produtor rural. Excelentes explicações, Haroldo, excelentes orientações, e a gente seguirá monitorando todo esse cenário, e sempre que tiver novidades aí do PSEG, queremos contar com a sua participação aqui com a gente, porque a gente já falava, né, na última entrevista que 2022 vai ser um ano aí de grandes emoções. A gente tem eleições, temos, né, o petróleo que já vinha em escalada de alta, refletindo também nos preços dos combustíveis. Tivemos o açúcar em 2021 com preços bastante elevados, agora tivemos algumas quedas, mas ainda assim o ano de 2022 já começa reservando grandes emoções, e a gente quer contar com a sua participação aqui para esclarecer todo esse cenário aos produtores, viu? Perfeito, estou sempre à disposição e sempre é um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Prazer é nosso, viu, Haroldo? Bom, conversamos aí então com o Haroldo Torres, gestor do PSEG, a gente trazendo todo o cenário de perspectiva para o mercado de açúcar e etanol, com essa disparada, né, do petróleo, e é claro também o impacto para os combustíveis de um modo geral. Um ponto importante que o Haroldo nos pontuou é que, além dessa movimentação do petróleo, impactando, é claro, a decisão sobre o mix das usinas aqui no centro-sul do país, que de alguma forma pode estar mais voltado ao biocombustível diante de todo esse desenrolar nas tensões entre Rússia e Ucrânia, disparando os preços do petróleo, influenciando a gasolina e também influenciando o etanol. A gente tem também um outro ponto de atenção, que é em relação aos custos, né? Porque os fertilizantes podem ter algum impacto em caso de sanções para a Rússia, né? A Rússia é um importante exportador de produtos, né? E o Brasil depende muito desses fertilizantes para sua produção agropecuária, e esse é um fator importante porque, em caso de sanções por parte do mundo para com a Rússia, a gente pode ter, de fato, custos mais altos, preços mais altos desses produtos, custos mais altos para os produtores, e até o cenário de escassez do produto, porque a gente já vem acompanhando, né, problemas relacionados à oferta, então, de importantes insumos da produção agropecuária brasileira e mundial. A gente seguirá acompanhando todas essas informações. Você fica com a gente agora na finalização do nosso boletim. Você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aí.
Fica também acompanhando a gente, porque tem muita informação para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.